Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão. E agora a gente vai bater um papo com a psicóloga Grazi Torres. A gente vai falar um pouquinho sobre esses posicionamentos, como a gente conversou aqui no bloco anterior. Vou falar para você que ligou a TV agora, em relação a muitas pessoas que fazem para o outro e esquecem de fazer para elas mesmas. Ou não tem esse desejo, não tem essa vontade, não criou esse costume. E, às vezes, não sabem nem mesmo do que elas gostam. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que não tem nenhum problema, muito pelo contrário, em você fazer por você, você valorizar o seu eu, em você observar o que você está com vontade ou não de fazer. E isso realmente faz parte do dia a dia. Aliás, principalmente você que é mamãe. Você que é mamãe, você que está aí sempre tentando auxiliar o seu filho, e ele vai crescendo, e aí você vai vendo, quando você vê, você só vive a vida do seu filho e esquece um pouquinho de você. Quantas e quantas mães passam por isso? Aí depois o filho vai lá, casa, ou de repente vai morar fora para estudar, vai fazer as coisinhas dele, e fica a mãe sem saber o que é da vida delas. Muitas mães aí têm a tal da síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque perdem essa identidade. O que eu tenho agora de função? Qual é a minha missão? O que eu tenho para fazer? Como eu vou fazer? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a Grazi. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É comum, Grazi, essa questão no consultório, da pessoa não ter essa identificação do que ela quer, do que ela gosta? É comum a pessoa não saber te responder isso? É muito comum. É comum a pessoa não saber o que ela quer, a pessoa não conseguir se reconhecer. Ela vive a vida do outro. Quando a gente pergunta uma coisa simples, que é o que ela deseja, qual é o sonho dela, quais são as qualidades dela, tem muitos pacientes que não sabem responder. Porque vive tanto para agradar o outro, para fazer parte da vida do outro, que esquece de si mesmo. E aí, onde é que foi a sua identidade? Cadê a sua identidade? Né? Nesse processo, a pessoa acaba vivenciando a vida do outro, realizando o desejo do outro, fazendo tudo pelo outro. E quando ela se depara com ela mesma, ela se perde. Né? Eu costumo dizer que a pessoa se perdeu de si mesmo. Né? Para onde foi parar aquele desejo? Né? Às vezes, eu acho que a nossa sociedade, às vezes, cultua um pouco isso. Né? Quando você pensa em você, quando você faz algo por você, em muitos momentos, em alguns casos, você é acusado como egoísta. Então, as pessoas acabam imediatamente só fazendo algo para poder o quê? Agradar o outro, para poder ser aceito pelo outro. Você falou essa questão do ser aceito, a gente observa muito isso em relacionamento. Às vezes a pessoa começa um relacionamento e daí ela começa a se comportar de uma forma diferente. Principalmente quando é alguém próximo da gente, um amigo, a gente fala, nossa, fulano está diferente, está até falando diferente. Porque parece que a pessoa quer se enquadrar naquele padrão que o outro está buscando. Então o outro fala, eu gostaria de encontrar alguém assim, assim, assim. E automaticamente aquela pessoa quer se enquadrar naquele padrão para ser essa pessoa perfeita, né? Que não existe, na verdade. Mas aí a pessoa começa a se enquadrar, e aí chega um dado momento, com 1 ano, 2 anos, ou 2 dias, ou 2 meses, cada um no seu período, que a pessoa começa a sufocar com aquilo, porque não é a essência dela, porque ela quer se comportar de uma outra forma, e ela começa a achar que isso é culpa do outro. Mas, na verdade, isso tem uma relação também com a nossa individualidade, de como a gente encara o relacionamento e a outra pessoa, Grazi? Tem a ver com a nossa autoestima. Né? Tem a ver com quem você é, né? O que você deseja, quais são os seus valores. No relacionamento, no início, você tem uma tendência, em alguns casos, de você querer agradar o outro, de você querer vivenciar aquele momento com muita intensidade. Só que se você abrir mão, né? Se você for contra as suas crenças, os seus valores, vai chegar uma hora que você vai se sentir sufocado com essa relação e você não vai conseguir manter aquilo ali que você está proposto a fazer pelo outro. Agora, quando você tem uma personalidade onde você consegue ter uma adaptação muito boa, vai ter momentos que você vai viver realmente para o outro, aquilo não vai te incomodar, mas o seu brilho no olhar ele vai ser modificado, porque você vai vivenciar a sua vida para agradar o outro. Então, qualquer oscilação de humor do outro vai vir diretamente associado a você. Você nunca vai achar que o outro brigou no trabalho, está chateado porque o futebol ele perdeu, não. Ele vai ficar, você sempre vai achar que você é responsável por o outro estar mal. E isso tem muito a ver com a autoestima. Né? Quando a pessoa não sabe o seu valor, quando a pessoa não se ama o suficiente, não se acha merecedora de ter amor, de ter carinho, de ter troca, automaticamente ela vai viver a vida pelo outro. E aí ela se perdeu de si mesmo.
Em relação aos pais, como eu falei aqui, Grazi, sem aqui desmerecer o pai, mas a mãe, eu acho que tem muito isso. A mãe, ela sempre se sente culpada. Ela acha que, também por uma questão social, que qualquer coisa que deu errado, a culpa é dela. Foi ela que não viu direito, foi ela que não fez direito. Então, a mãe já traz uma tal de uma culpa quando a criança nasce. A culpa nasce junto. Então, quer dizer, a mãe, ela abraça essa coisa de que ela é responsável por absolutamente tudo. Então, muitas mães, quando o filho chega na idade adulta e ele quer ter um relacionamento, ele casa, ou ele fala que vai estudar fora, ou ele arruma um emprego em outra cidade, muitas mães não sabem o que fazer com a própria vida. Eu tenho amigas, por exemplo, que falam, poxa, meu filho agora não está mais aqui próximo, ou minha filha não está mais aqui próximo, eu não sei o que eu faço. Eu estou com tanto tempo sobrando que eu não sei o que fazer. Então, assim, algumas pessoas acabam encontrando prazer em outras coisas. Vão fazer uma atividade física, vão entrar em um curso, vão até mesmo entrar numa faculdade, porque não tiveram essa oportunidade antes. Quantas mães abrem mão disso, da carreira, para cuidar dos filhos? E aí vão fazer isso mais tarde. Mas as mães que acabam não encontrando, não conseguindo, como sair desse estado, Grazi? Isso é comum? Isso é muito comum por causa disso. Tem muitas mães, acho que é uma questão um pouco cultural, né? Ou a forma como ela foi criada. Ela, para a vida dela, né? Sai do emprego, casou, saiu do emprego, teve filho, viveu a vida para cuidar da família. E quando realmente os filhos vão embora, crescem, o que acontece? A mãe fica com o ninho vazio. E aí não sabe o que fazer, porque a vida inteira ela tentou realizar os sonhos, os desejos da família. Quando volta isso para ela não sabe o que responder. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. É muito importante a pessoa parar para pensar em si mesmo. Né? Eu acho que, por mais que algumas mães param de trabalhar para cuidar dos filhos, elas nunca podem deixar a vida delas, o sonho delas, né? O que elas queriam quando era criança. Né? Eu gosto muito de brincar com os meus pacientes e falar assim, você hoje é um adulto, se você se olhasse no espelho e você pudesse ver a tua criança, o que ela falaria para você? Será que ela estaria feliz com a forma como você conduziu a sua vida? Será que ela teria orgulho de você? O que você deixou para trás? Então, talvez é nesse momento que a gente acaba se questionando, né? Questionando a própria vida, a própria essência. O que eu fiz da minha vida? Né? Quantas pessoas, às vezes, na fase onde já estão idosas, perguntam o que eu fiz da minha vida? Minha vida passou ruim, né? E eu não percebi. Por quê? Porque vivenciou a vida para agradar o outro, né? Porque não se achavam merecedoras, porque às vezes tinha uma baixa autoestima, porque às vezes repetiu aquele padrão de comportamento onde não podem, né? Onde tem que fazer algo para poder ser aceito e amado pelo outro. Eu acho que quando a gente tem um equilíbrio com as nossas emoções, a gente consegue se adaptar melhor a isso, né? Acho que essa dúvida vai ter quando você percebe que os filhos foram embora, e agora o que eu vou fazer? E aí chegou a hora de você olhar para você. Vai ter dúvida, às vezes vai ter dificuldade, vai ter que buscar um psicólogo para poder olhar para dentro, para poder, poxa, o que eu tenho vontade de fazer? Né? Um simples detalhe, como você falou, às vezes, almoçar, arrumar uma mesa para você, ver um programa que você gosta, ler um bom livro, ouvir uma música. Quantas vezes você deixou isso passar porque o seu filho ou o seu marido ou com quem você mora simplesmente queria ver um outro programa e você foi abrindo mão dos pequenos detalhes? E são os pequenos detalhes que nos faz o quê? Ser feliz, que traz alegria para a nossa vida. Então, é muito importante você parar tudo e olhar, poxa, o que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Mesmo se você está inserido nesse contexto, né, de parar a sua vida para só se dedicar ao outro, não deixe de fazer aquilo que você tem vontade, mesmo que seja um programa de televisão. Quando começar a surgir a tua vontade, você vai encontrar o teu caminho. E aí sim, quem sabe, quando os filhos forem embora, você consegue fazer um curso, fazer uma academia, cuidar de você. Olhar para você com mais amor, com mais cuidado, né? E se o outro é capaz de fazer algo, você também é capaz, né? E se o outro é merecedor, por que você não é? Né? Se permita fazer algo diferente, se permite estar ali com a sua família, mas se permite parar ali aquele momento para que, eu gosto de fazer minha unha, então vai fazer sua unha, vai pintar o seu cabelo, vai usar a roupa que você tem vontade, né? A gente vive numa sociedade que às vezes
o outro se sente mal, né? Por ter aquele corpo que não é cultuado pela sociedade, tem que ter aquele corte de cabelo, tem que usar aquele tipo de maquiagem, tem que cortar o cabelo da forma como o outro, né? Como todo mundo, a massa está fazendo, né? E aí você vai se perdendo de você mesmo. E quando você olha para você no espelho, você não se reconhece mais, porque você é produto de uma sociedade ou do que o outro quer. Então, se você começar nos mínimos detalhes a olhar para dentro de você e começar, poxa, mas eu gosto dessa roupa, e começar a usar, o outro também vai te aceitar. E se o outro não te aceitou, é porque ele não merece você, né? A Grazi está falando aqui, e eu viajando aqui, enquadrando em algumas situações que a gente conversa com um amigo, com outro, e a gente observa isso. Eu tenho uma amiga que há alguns meses ela falou assim para mim: Carol, abri meu guarda-roupa semana passada, olhei para ele e falei: eu não gosto de nenhuma roupa que está aqui. Olha que loucura. Mas foi interessante o que ela falou, porque o que acontece? Exatamente essa questão da moda. Ela começou a se vestir de acordo com a moda, a se vestir dentro daquele padrão, e aí ela começou a perceber que aquilo dali não era a vibe dela. Ela disse que tirou a metade, botou num brechó para vender, e ponto. E começou a comprar coisas, devagarinho, claro, né, gente? De acordo com o que ela gosta. Mudou de trabalho, mudou de cidade. Quer dizer, parece que foi um start aquilo dali. Então, quer dizer, na vida da gente, acho que tem, às vezes, umas pequenas coisas que ocorrem que dão um estalo. Por exemplo, a Graça está falando das questões sociais. Não adianta, por mais que a gente fale das mulheres, de como elas se posicionam hoje e tudo mais, ainda existe uma cultura machista que a mulher tem que cuidar da casa. É a mulher que cuida. Se chegar alguém numa casa que existe uma família e a casa estiver suja, o comentário vai ser qual? Ih, a mulher não cuidou da casa, não limpou, não fez direito. Ninguém vai falar que o homem dela é bagunceiro, que o marido dela é bagunceiro. Vão falar que ela que não cuida. Então, assim, infelizmente, a gente vive isso. E a gente acaba abraçando isso também, colocando isso, inserindo isso na nossa cabeça como se fosse uma verdade absoluta. Muitas mulheres não fazem a unha, não fazem o cabelo, porque não tem tempo, porque tem que lavar a roupa, porque tem que limpar o chão. Gente, deixa essa culpa de lado, né, Grazi? Divide, compartilha as tarefas. Aí, os dois trabalham fora, então os dois vão ajudar em casa também. O marido tem que fazer alguma coisa, lavar uma loucinha, fazer uma comidinha, nem que seja um macarrão. Vai ficar meio esquisito na primeira vez, mas na segunda já vai dar para engolir, entendeu? O negócio, gente, é não se sobrecarregar também, fazer com que o outro também se responsabilize, né, Grazi? Eu acho que é inserir o outro no contexto, né, da casa, né? Não é você brigar, né? Acho que tudo que você briga, tudo que você obriga o outro a fazer, o outro automaticamente já vai querer fugir de você e não vai fazer nada. Vai achar que é sua obrigação. Se você levar, você está na cozinha, poxa, amor, vem aqui, me ajuda a lavar a louça. Você vai inserindo ele no contexto. Porque às vezes ele realmente não foi criado, às vezes a família nunca permitiu com que ele lavasse uma roupa, que lavasse uma louça, que fizesse uma comida. Então você pode ir introduzindo isso de uma forma o quê? De uma forma saudável, de uma coisa gostosa, né? De algo que vocês possam fazer a dois. E quem sabe ali, né, naquele contexto, ele também não perceba que ele tem outros dons, que não seja apenas trabalhar fora de casa. E percebe que tem coisas dentro de casa que ele gosta, que ele pode ter muito êxito. Então, introduz o marido, né? Às vezes a mulher deixa de se cuidar justamente por causa disso. Ah, mas quando eu namorava, ela pintava a unha, ela estava com o cabelo pintado, ela estava... também quer isso, né? Também quer que a mulher esteja bonita. Toda linda e poderosa, mas está exigindo, às vezes, da mulher trabalhar fora e ter que fazer tudo dentro de casa. Então, é muito importante o quê? Ter o bom senso. Ter o bom senso, ter um diálogo, né? As pessoas hoje em dia só estão o quê? Falando. Primeiro, não estão sendo ouvidas, e quando elas falam, só falam para poder reclamar. Então, é muito importante o quê? Falar dos seus sentimentos. Quando a gente fala dos nossos sentimentos, a gente vai se curando. Por isso que a psicologia é tão importante na nossa vida, né? Através das palavras, você vai buscando e vai encontrando a sua cura das suas dificuldades. Então, quando você está num relacionamento, onde você consegue dialogar, conversar com o outro, falar com o outro a respeito do seu coração, né? Falar dos seus sentimentos, poxa, amor, estou sobrecarregada, hoje eu gostaria de sair com as minhas amigas, gostaria
gostaria de fazer minha unha. Eu tenho certeza que o outro vai compreender se ele realmente amar você de verdade. Agora, se você só reclamar, se ele chega em casa, você... Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, o outro automaticamente vai ligar o botão e vai sair daquela caixinha do diálogo. Por quê? Porque a mulher só está reclamando. Ela está falando, mas não está falando absolutamente nada para ele. Então, fala sobre os seus sentimentos. Mostre para o seu companheiro, para as suas amigas, como você se sente naquela situação, que aí sim você vai ter essa possibilidade, você não vai ter tanta culpa de poder realizar os seus sonhos e de ver novas possibilidades na sua vida, mesmo que seja apenas o quê? Um corte de cabelo diferente, pintar a unha, fazer a unha, até mesmo os homens também se cuidarem, né? Ir no barbeiro, cuidar da saúde dele, ir no médico e fazer as coisas óbvias, né? Que é ver um bom programa de televisão, que é sair, é ter lazer, né? As pessoas estão adoecendo por causa disso. Elas só estão vivendo no automático e estão perdendo o quê? O prazer, a alegria de viver, o lazer. Né? Qual foi a última vez que você passeou? Qual foi a última vez que você se permitiu fazer algo diferente? Verdade. Grazi, falando dessas questões, a gente abrindo para as mulheres, que em geral muitas mulheres passam por isso, tem um outro fator também que são os jovens. Os jovens, muitas das vezes, precisam atender à expectativa dos pais. Às vezes, o pai ou a mãe tiveram um sonho e de alguma profissão, e etc. E ficam falando para aquele jovem, não, eu paguei os seus estudos, porque meu sonho era ser, vou chutar aqui, tá, advogado, era ser dentista, enfim, cada um com uma profissão. E aí ele fica inserindo aquilo no filho, como se fosse uma forma indireta de dizer para o filho, se você fizesse isso, eu ia ficar muito feliz. E alguns até sugerem diretamente que o filho faça aquela graduação e se especialize naquilo dali. Alguns jovens acabam se voltando para esse sonho dos pais e depois ficam frustrados, né, Grazi? Quando compreendem aquilo que fizeram, falam, poxa, não era isso, esse era o sonho da minha mãe, esse era o sonho do meu pai. Eu acho que isso é algo também comum. Então, como se libertar? Esse jovem se libertar e esse pai e essa mãe também absorver que não é assim que funciona, que aquele ser é um ser único, é um ser que vai ter vontades próprias, né? Não é um projetinho nosso que você vai idealizar e vai fazer aquilo que você quer que ele faça. Então, como lidar com essas questões assim familiares também? Então, Carol, é muito importante ter o diálogo, né? Você realmente conversar, ouvir, ver quais são as habilidades do seu filho. Às vezes você tem um sonho, os pais eles podem até falar, poxa, meu sonho é você ser médico. Meu sonho é você ser advogado. Mas é perceber se o seu filho está inserido nesse contexto. Se ele tem habilidade, se ele tem inteligência para poder estar inserido dentro daquele curso. Porque senão ele vai levar pau o tempo todo. E aí a família vai o quê? Vai se sentir frustrada, vai se sentir mal. Ou a pessoa vai até conseguir se formar, trabalhar e ser frustrado. Né? Então é muito importante o quê? Você parar e pensar. É voltar essa pergunta para dentro de você. Né? Os filhos começarem a ter coragem de se comunicar com os pais e falar o que está dentro do coração deles. Quais são os meus sonhos? Poxa, pai, eu sei que o seu sonho é ser médico, ser advogado, não importa a profissão, mas o meu sonho é fazer gastronomia, fazer comida, eu tenho dom na cozinha. Né? Por que você não me permite fazer esse curso? Se não der certo, eu vou buscar outro. Né? Então, o que eu percebo no seio familiar, né, nas famílias, está faltando isso. Você tem que fazer aquilo que eu quero. Eu só vou pagar aquele curso. E aí você não dá o direito do seu filho se realizar na vida. E muitas das vezes ele vai ser exatamente como você. Né? A sua família, ou você não teve oportunidade, você como pai não teve oportunidade de fazer aquele curso que você desejava, você fez um outro que deu para fazer, né? E você está repetindo isso com o seu filho. Né? E não tá, de uma outra forma. E você não está respeitando o quê? O sonho, o desejo, a vida do outro. Então, é fundamental você conhecer o seu filho, você ouvir, você conversar, você ter diálogo. Você falar, sim, dos seus sonhos enquanto pai e mãe, mas você também ouvir o sonho do seu filho. Os pais estão ali para quê? Para poder orientar.
para poder educar, para poder dar essas possibilidades para os filhos. Se eles começam a cortar isso, a bloquear isso, ele vai ser frustrado, como você já foi um dia, né? Porque todos nós temos frustrações, todos nós temos dificuldades, né? Temos problemas, temos defeitos, mas cabe a gente, quando Deus dá essa oportunidade de você estar inserido no contexto de uma família, de ser pai e mãe, olha que missão linda, né? Não repete o que fizeram com você, né? Ressignifique a sua história para você poder olhar para o seu filho com amor e respeitar ele como ser humano e não como a continuação de você, né? Quando você olha para o outro e vê ele como alguém no mundo, ele consegue desenvolver e ser feliz e vai ter esse teu apoio, que é tão fundamental. Verdade. É isso, Grazi. Queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente. Hoje falando de um tema tão assim, digamos assim, inserido no nosso dia a dia, né? Algo que realmente a gente passa diariamente, essa culpa de fazer o que a gente quer, de ser quem a gente quer ser, de ter esse rótulo de quem faz isso, é egoísta, é egocêntrico, e não é nada disso. A pessoa precisa realmente ter o eu dela preservado, precisa fazer aquilo que ela gosta também, para que ela seja feliz e consiga fazer o outro feliz, né? Porque essa missão não é de ninguém, é só nossa. A gente quer compartilhar isso com a outra pessoa. Obrigada, Grazi. Um prazer enorme estar aqui. Eu queria dar uma dica para as pessoas, que eu acho que é muito importante. À noite, quando você for deitar, tira 10 minutos e 15 minutos do seu dia e pense, o que você fez hoje por você? Né? Que seja a coisa mais simples. Você vestiu a roupa que você queria, você trabalhou no que você quis, você conversou com as pessoas que você teve vontade, você viu sua série, a sua novela, o seu filme, você tomou aquele café com uma grande amiga. Analise o seu dia e veja o que você fez por você, né? O que você falou? Quantos nãos você não deixou de falar para poder agradar o outro? E quando você faz essa autoavaliação, automaticamente você vai estar olhando para você. Você vai estar ouvindo a voz do seu coração. E aí é muito mais fácil você poder se transformar. Se hoje eu não fiz nada, poxa, amanhã eu tenho esse compromisso de fazer algo por mim. E aí sim, com certeza, você vai ver beleza e alegria na sua vida. Sem dúvida. Obrigada, Grazi. E até a próxima. Muito obrigada, Carol. Um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. E agora a gente vai conferir, vou pedir para o Rafa colocar para a gente uma super dica aí. Eu tenho certeza que a galera que está antenada vai curtir e vai aprovar. Roda aí, Rafa. Oi, meus amores. O vídeo de hoje é com tutorial para você.